Resultados de diversas pesquisas científicas indicam que uma abordagem inadequada na escolha de exercícios físicos na terceira idade, especialmente após os 65 anos, acarreta sérias consequências negativas para a saúde. Em particular, aumenta a probabilidade de ocorrência de lesões, deteriora-se a funcionalidade do sistema cardiovascular e, no cenário mais pessimista, reduz-se a expectativa de vida. O relatório do Instituto Nacional do Envelhecimento enfatiza que a participação em atividades físicas não correspondentes às particularidades da idade e condição física pode aumentar o risco de hospitalização entre idosos em quase 50%. Este fato nos leva a refletir sobre como alguns exercícios, tradicionalmente considerados benéficos para a saúde, podem, na verdade, ter o efeito oposto. Por exemplo, podem acelerar processos degenerativos nas articulações, provocar sobrecarga do músculo cardíaco, narushite coordinatio divigene e aumentar significativamente o risco de quedas, que representam um perigo mortal para pessoas com mais de 65 anos. No entanto, existe um aspecto positivo. A escolha criteriosa de exercícios, adaptados às necessidades do organismo idoso, pode não apenas prolongar a vida, mas também melhorar as funções cognitivas, preservar a agilidade e a independência por muitos anos. As cargas físicas adequadamente selecionadas tornam-se a chave para um envelhecimento ativo e para a manutenção de uma alta qualidade de vida na maturidade. Em um estudo posterior, serão cuidadosamente analisados 3 tipos de atividades físicas que são fortemente desencorajadas na idade adulta. Além disso, serão apresentados 3 exercícios vitais que devem ser integrados à rotina diária para preservar a força física, a clareza mental e a saúde geral, apesar da passagem do tempo. Atenção especial será dada ao exercício que ocupa o primeiro lugar na lista, que paradoxalmente pode tanto encurtar quanto prolongar a vida, dependendo da abordagem e das circunstâncias. 3 tipos de exercícios que representam perigo para pessoas idosas. 1. Corrida com alto impacto. Sem dúvida, a corrida pode trazer grande prazer e sensação de liberdade nos anos jovens, mas para pessoas idosas, pode ser uma das atividades mais destrutivas. Com o tempo, o corpo humano passa por uma série de mudanças inevitáveis. O tecido ósseo perde gradualmente sua densidade, a camada cartilaginosa se torna mais fina e as articulações perdem a elasticidade e flexibilidade que possuíam antes. Apesar de participar de maratonas ou mesmo corridas regulares em calçadas duras, possa parecer uma maneira válida de manter um estilo de vida ativo. Na realidade, pode acelerar de forma sutil, mas constante, os processos de desgaste e degradação do organismo em envelhecimento. Um novo estudo, apresentado no respeitado Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, revelou uma relação preocupante entre a corrida de alto impacto e um risco aumentado de lesões em pessoas com mais de 65 anos. Descobriu-se que esse tipo de atividade física aumenta a probabilidade de danos nos joelhos e quadris em impressionantes 58%. Cada contato do pé com uma superfície dura gera uma poderosa onda de choque que, como um terremoto, passa pelo corpo, exercendo uma carga colossal sobre as articulações, já enfraquecidas pela idade. A situação é ainda mais complicada pelo fato de que, com o passar dos anos, muitos idosos apresentam uma diminuição da propriocepção, a capacidade vital do organismo de sentir a posição do corpo no espaço e manter o equilíbrio. Isso leva a um aumento do risco de tropeções, quedas e, consequentemente, lesões graves que podem incapacitar a pessoa por um longo período. Mas o perigo da corrida de alto impacto na terceira idade não se limita apenas a problemas do sistema músculo-esquelético. Também pode causar sérios danos ao sistema cardiovascular. Em pessoas idosas, os vasos sanguíneos geralmente perdem sua elasticidade e se tornam mais frágeis. Picos repentinos e bruscos na frequência cardíaca e na pressão arterial, inevitáveis durante treinos de corrida intensos, podem causar sobrecarga do coração e até mesmo provocar complicações graves, como derrame ou infarto do miocárdio. Portanto, a escolha da atividade física na terceira idade requer atenção especial e consulta com um especialista. O Instituto Nacional do Envelhecimento
chama a atenção do público para o sério perigo que representa a sobrecarga do sistema cardiovascular para pessoas com mais de 65 anos. É particularmente preocupante o fato de que muitos deles podem ter doenças cardíacas não diagnosticadas, o que aumenta significativamente a probabilidade de complicações graves. Além disso, correr em superfícies duras, como concreto ou asfalto, agrava significativamente esses riscos. É crucial entender que os impactos repetitivos decorrentes da corrida em superfícies duras têm um efeito destrutivo nos tecidos frágeis das articulações dos joelhos, quadris e coluna vertebral. Isso, por sua vez, frequentemente leva ao desenvolvimento de doenças crônicas, como a osteoartrite, que pode prejudicar significativamente a qualidade de vida de um idoso. Enquanto os jovens que correm geralmente se recuperam rapidamente da inflamação nas articulações, nos idosos, os processos de cicatrização são muito mais lentos. Como resultado, mesmo uma pequena lesão pode se transformar em uma perda prolongada de capacidade funcional. Não devemos esquecer o aspecto emocional do problema. Muitos idosos sentem frustração e depressão quando um exercício antes comum e simples se torna uma fonte de dor e medo. A sensação de perda da antiga forma física, que às vezes surge com a idade, pode minar a motivação para continuar os exercícios, empurrando a pessoa para uma existência passiva que ela tanto queria evitar. No entanto, há uma solução. Uma escolha sensata de atividades alternativas que protejam as articulações, e a coluna vertebral pode ser uma solução salvadora. Caminhada rápida em trilhas florestais, onde o solo macio amortece cada passo, natação, proporcionando uma sensação de leveza e liberdade, ou passeios de bicicleta por rotas pitorescas. Tudo isso fornece o exercício cardiovascular necessário, sem submeter o corpo a riscos desnecessários. O principal é não desistir, mas mostrar sabedoria e flexibilidade, adaptando os treinos às novas condições para manter a mobilidade, a independência e a energia por muitos anos. Levantar pesos, tradicionalmente associado à força, resistência e vitalidade, é certamente uma forma eficaz de construir massa muscular e desenvolver força em jovens. No entanto, para os idosos, especialmente com mais de 65 anos, esse tipo de atividade física pode esconder perigos ocultos. Uma abordagem inadequada para levantar pesos pode ter sérias consequências, quando o dano potencial excede em muitos benefícios. É preciso ponderar cuidadosamente todos os prós e contras antes de iniciar tais treinos na idade adulta. O passar implacável do tempo deixa sua marca no corpo humano, reduzindo gradualmente a elasticidade dos músculos, diminuindo a densidade óssea e prejudicando a funcionalidade do sistema cardiovascular. Nesse sentido, levantar pesos, associado a uma carga colossal, representa uma séria ameaça para os sistemas do corpo enfraquecidos pelas mudanças relacionadas à idade. De acordo com informações fornecidas pela Sociedade Americana de Geriatria, os idosos que se envolvem em treinamento de força intensivo, usando pesos significativos, enfrentam uma probabilidade aumentada de picos repentinos na pressão arterial, danos aos vasos sanguíneos e até mesmo complicações cerebrovasculares graves como derrames. O coração envelhecido, muitas vezes sobrecarregado por doenças ocultas, como aterosclerose ou pequenas deficiências no funcionamento das válvulas, pode ser incapaz de responder adequadamente ao aumento repentino da pressão arterial provocado pelo levantamento de pesos. Como exemplo, podemos citar a situação em que um idoso que sofre de doença cardíaca isquêmica não diagnosticada pode ter um ataque de angina ou mesmo um infarto do miocárdio provocado por um treino de força intenso. No entanto, além dos riscos para o sistema cardiovascular, os problemas esqueléticos representam um perigo igualmente sério. Com o tempo, os tendões e ligamentos perdem sua elasticidade, o que aumenta significativamente o risco de rupturas e entorses sob a influência de cargas excessivas. Por exemplo, um idoso que tenta levantar muito peso pode sofrer uma lesão grave no ombro ou no joelho, exigindo tratamento e reabilitação prolongados. O zelo excessivo na busca por indicadores de força, seja no levantamento terra ou no supino, representa uma séria ameaça à saúde.
Cargas excessivas são repletas de lesões no manguito rotador do ombro, fraturas por compressão da coluna vertebral e até mesmo rupturas de ligamentos do joelho. Essas lesões, sofridas na idade adulta, podem resultar em um período de recuperação longo e doloroso e, em alguns casos, não são totalmente curáveis. Mas existem perigos ocultos à espreita para os idosos na academia. Estamos falando da diminuição da propriocepção relacionada à idade, a sensação da posição do corpo no espaço e da desaceleração dos reflexos. Nessa situação, mesmo uma pequena perda de equilíbrio ao realizar agachamentos com muito peso ou um atraso na liberação da barra ao ocorrer falha muscular pode levar a quedas com sérias consequências. Concussões e lesões ortopédicas são apenas alguns dos possíveis resultados tristes. As estatísticas das instituições médicas indicam um aumento alarmante no número de quedas e lesões relacionadas ao levantamento de pesos entre os idosos na última década. Essa tendência negativa está diretamente relacionada à disseminação de treinamentos não controlados e excessivamente agressivos em academias. Não se deve descartar o aspecto psicológico do problema. Com a idade, inevitavelmente chega um momento em que os esforços físicos habituais se tornam insuportáveis. Memórias de força passada, contrastando com as limitações atuais, lesões sofridas no passado e temores de agravar a situação podem levar a uma decisão triste: a completa rejeição da atividade física. Esse passo, infelizmente, priva os idosos dos benefícios vitais que o movimento proporciona e apenas acelera o processo de declínio físico. No entanto, ao contrário da crença popular, o treinamento de força não precisa ficar no passado com o início da idade adulta. Pelo contrário, exercícios de força moderados e leves, adaptados às capacidades do corpo, podem transformar a vida de um idoso. O uso de halteres leves, faixas elásticas ou exercícios com o próprio peso torna-se a chave para manter o tônus muscular, melhorar a coordenação e proteger o tecido ósseo, evitando sobrecargas perigosas associadas ao levantamento de peso. Exercícios pliométricos, baseados em movimentos de salto de alta intensidade, são frequentemente posicionados como um elixir da juventude, restaurando energia e agilidade. Exercícios como saltos em plataformas, agachamentos com salto e os famosos burpees realmente trazem enormes benefícios aos jovens, desenvolvendo força, coordenação e velocidade. No entanto, para pessoas idosas, especialmente aquelas que ultrapassaram os 65 anos, os exercícios pliométricos podem representar uma ameaça oculta, contendo um risco aumentado de lesões graves e, às vezes, com risco de vida. Com o tempo, os mecanismos complexos responsáveis por manter o equilíbrio, a estabilidade das articulações e a rapidez das reações reflexas sofrem alterações que levam ao seu enfraquecimento. Mesmo os idosos que se sentem cheios de força e levam um estilo de vida ativo não estão imunes a essas mudanças relacionadas à idade, imperceptíveis, mas traiçoeiras. Dados obtidos em estudos conduzidos pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, mostram que as quedas são a principal causa de lesões e mortes entre os idosos. Ao mesmo tempo, uma parte significativa dessas quedas é devido a movimentos instáveis e bruscos que perturbam o equilíbrio e sobrecarregam as articulações. Os exercícios pliométricos envolvem a manifestação de força explosiva dos músculos. No entanto, com a idade, os tendões e ligamentos perdem a elasticidade e tornam-se mais vulneráveis, o que aumenta significativamente a probabilidade de rupturas e distensões sob a influência de uma carga repentina e intensa. Mesmo um pequeno salto pode se transformar em uma carga colossal nas articulações do joelho, na região do quadril e na região lombar da coluna vertebral. Áreas que já estão enfraquecidas por mudanças relacionadas à idade, como osteoartrite ou estenose espinhal. Um deslize incômodo ao realizar um exercício em uma caixa, um pouso mal sucedido após um agachamento com salto ou um tropeço comum podem provocar fraturas de quadril ou punho, lesões cerebrais traumáticas ou lesões graves na coluna vertebral. A reabilitação após tais incidentes, mesmo com um resultado favorável, geralmente é um processo longo e excruciante,
repleto de perda irreversível de independência. Não devemos esquecer o componente psicológico do problema. Após uma queda ou lesão grave, muitos idosos sentem um medo paralisante de qualquer movimento, o que na medicina é definido como síndrome de ansiedade pós-traumática. Esse medo pode levar à restrição da atividade física, o que, por sua vez, agrava a condição física e reduz a qualidade de vida. O medo de cair, como uma sombra sinistra, paralisa a atividade dos idosos, condenando-os à inação. Essa inação, por sua vez, desencadeia um processo destrutivo de atrofia muscular, privando-os de força física e estabilidade. A perda de equilíbrio leva a um isolamento ainda maior, formando uma espiral dolorosa, reduzindo inexoravelmente não apenas a expectativa de vida, mas também sua qualidade. Os idosos estão presos em uma armadilha onde o medo se torna seu principal inimigo. No entanto, isso não significa que os idosos devam evitar qualquer movimento ativo e se transformar em reclusos. Pelo contrário, existem maneiras seguras e eficazes de manter a forma física e preservar a saúde. Treinos suaves de equilíbrio, exercícios de agilidade cuidadosamente controlados e práticas de baixo impacto, como o Tai Chi, oferecem um caminho ideal para melhorar a coordenação e a estabilidade. Esses métodos evitam os riscos cruéis associados, por exemplo, aos exercícios pliométricos, que exigem um preparo físico significativo. Cuidar do seu corpo na velhice não é uma rendição à fragilidade, mas uma escolha consciente em favor de uma vida ativa e plena. Trata-se de tomar decisões sábias e ponderadas que permitam preservar a força, a mobilidade e a dignidade por muitos anos, proporcionando a oportunidade de desfrutar cada momento da vida, apesar da idade. Apesar da necessidade de evitar sobrecargas excessivas, é fundamental estar ciente de quais tipos de atividade física devem ser incluídos na rotina diária para fortalecer o corpo, manter a clareza mental e aumentar a longevidade saudável. O foco está no primeiro e, na opinião de especialistas, um dos exercícios mais significativos, que é altamente recomendado para pessoas mais velhas. Este exercício pode aumentar significativamente a expectativa de vida e dar vigor a cada movimento. Estamos falando da caminhada rápida, o primeiro dos 3 exercícios particularmente benéficos para idosos. Cada passo em ritmo acelerado se torna uma contribuição para a longevidade. Embora a caminhada rápida possa parecer elementar à primeira vista, para os idosos, ela representa um meio eficaz de manter a saúde. Na era dos programas de fitness complexos, a caminhada rápida continua sendo um dos métodos mais eficazes e cientificamente comprovados para preservar a energia vital, proteger o sistema cardiovascular e prolongar uma vida ativa na velhice. As mais recentes pesquisas científicas, conduzidas por especialistas da Harvard Medical School, demonstram de forma convincente os benefícios surpreendentes da caminhada rápida regular para idosos. Apenas caminhadas diárias de meia hora em ritmo acelerado podem reduzir a probabilidade de morte por qualquer causa em impressionantes 41%. Pense nisso, não são necessários medicamentos, nem equipamentos caros, apenas o movimento constante e cheio de vida das próprias pernas. Com o passar dos anos, ocorrem mudanças naturais no corpo humano. O sistema circulatório funciona de forma menos eficiente, a massa muscular diminui gradualmente e o senso de equilíbrio pode se tornar mais fraco. A caminhada intensa é uma maneira natural e eficaz de combater esses processos inevitáveis de envelhecimento. Ela tem um efeito benéfico no músculo cardíaco, aumentando suavemente a resistência cardiovascular, sem provocar picos bruscos e perigosos na pressão arterial. Além disso, fortalece os músculos das pernas, coxas e abdômen, ajudando os idosos a manter a força física necessária para realizar tarefas e atividades diárias sem problemas. Caminhadas regulares têm um efeito benéfico no sistema ósseo, combatendo ativamente o desenvolvimento da osteoporose, uma doença insidiosa que reduz gradualmente a densidade óssea e muitas vezes leva à limitação da mobilidade e perda da independência na velhice. Ao mesmo tempo, a caminhada vigorosa tem um impacto positivo abrangente não apenas na condição física, mas também nas habilidades cognitivas e no bem-estar emocional.
Estudos conduzidos por neurobiólogos da Universidade da Califórnia, em Irvine, demonstram de forma convincente que a caminhada rápida sistemática melhora as funções cognitivas, fortalece a memória e reduz a probabilidade de desenvolver demência. Cada passo ativo estimula o fluxo de sangue rico em oxigênio para o cérebro, o que, por sua vez, promove a produção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, conhecidos por seus efeitos positivos no humor e no bem-estar geral. Assim, pode-se afirmar com segurança que a caminhada não apenas aumenta a expectativa de vida, mas também a preenche com cores vibrantes e emoções positivas. Uma vantagem importante da caminhada rápida é sua acessibilidade e democracia. Este tipo de atividade física não requer treinamento especial, equipamentos caros ou adesão a um clube esportivo, o que o torna uma escolha ideal para pessoas com qualquer nível de condicionamento físico e situação financeira. A cada passo, seja uma caminhada tranquila sob o sol em um parque, uma corrida pacífica em uma rua tranquila, ou até mesmo um passeio em um shopping center, protegendo da chuva, os idosos sentem o triunfo de retornar à independência. Este tipo de atividade física não aliena do mundo, mas, ao contrário, estabelece uma conexão com o ambiente, a comunidade local e o eu interior inabalável. Obviamente, nem toda caminhada traz os mesmos benefícios. Para obter o máximo efeito, os idosos são aconselhados a manter um ritmo que acelere ligeiramente os batimentos cardíacos, mas que ainda permita manter uma conversa. Este é o ponto ideal, conhecido como intensidade moderada. Calçados adequados, rotas de caminhada seguras e aumento gradual da carga são os principais componentes que transformarão a caminhada em um elixir de vigor por muitos anos. Embora a caminhada vigorosa seja uma pedra angular para uma vida longa e saudável, existe outro tipo de atividade vital, destinada a combater um perigo traiçoeiro, do qual muitas pessoas idosas nem sequer suspeitam, mas que, entretanto, as priva insidiosamente da sua independência. Estamos a falar de um movimento que pode tornar-se o baluarte mais fiável contra a principal causa de lesões em idosos e a chave para uma vida livre e despreocupada na idade adulta. Esse movimento são os exercícios de equilíbrio, como um escudo inabalável, protegendo contra quedas. Nas últimas décadas de vida, o ato elementar de manter o equilíbrio assume uma importância primordial. O equilíbrio deixa de ser um dado adquirido, transformando-se numa vitória diária e, por vezes, numa batalha silenciosa. Infelizmente, nem todos os idosos compreendem que os exercícios de equilíbrio sistemáticos podem ser o fator determinante entre uma vida cheia de liberdade e uma vida sombreada por lesões e um sentimento constante de ansiedade. Extensos estudos realizados pelo Conselho Nacional sobre o Envelhecimento revelam um padrão alarmante. As quedas em idosos não são apenas uma ocorrência infeliz, mas uma séria ameaça à sua saúde e vida. As estatísticas são implacáveis. 1 em cada 4 residentes nos Estados Unidos, com 65 anos ou mais, sofre quedas anualmente, o que muitas vezes leva a consequências trágicas. Não se trata apenas de lesões físicas, mas também de desconforto psicológico, perda de autoconfiança e limitação da atividade cotidiana. As quedas, infelizmente, são a principal causa de óbitos e lesões não fatais nesta faixa etária. No entanto, há um raio de esperança nesta imagem sombria: os exercícios de equilíbrio. Eles atuam como um baluarte fiável, capaz de prevenir quedas e preservar a qualidade de vida dos idosos. Ao treinar regularmente os músculos profundos, responsáveis pela estabilização do corpo, os músculos do core, os músculos pouco visíveis dos tornozelos, ancas e região lombar, os exercícios de equilíbrio restauram os mecanismos de defesa naturais do corpo. Isto permite que os idosos resistam mais confiantemente a tropeções, escorregões e mudanças inesperadas na posição do corpo. Além disso, estes exercícios têm um efeito benéfico no sistema nervoso, reestruturando-o e aumentando a capacidade do corpo de reagir rapidamente às ameaças emergentes. Como resultado, uma pessoa ganha a capacidade de reagir instintivamente e prevenir uma queda antes que ela aconteça. Exercícios simples,
como equilibrar-se numa perna, movimentos suaves de tai chi ou caminhar intencionalmente do calcanhar aos dedos, podem aumentar significativamente a estabilidade do corpo em apenas algumas semanas. Estudos clínicos demonstram convincentemente que tais práticas podem reduzir a probabilidade de quedas em quase 40%, o que é um indicador muito significativo. No entanto, o impacto positivo não se limita apenas à esfera física. O treino regular do equilíbrio restaura a autoconfiança de uma pessoa. Essa sensação invisível, mas inestimável, de harmonia com o seu corpo. Caso contrário, o medo constante de cair pode infiltrar-se insidiosamente na vida cotidiana, fazendo com que os idosos desistam das suas atividades favoritas, evitem encontrar-se com amigos e entes queridos, ou agarrem-se convulsivamente aos objetos circundantes, obedecendo ao instinto de autopreservação. Tal passividade, por sua vez, provoca o enfraquecimento dos músculos e acelera o processo geral de envelhecimento. No entanto, um idoso que realiza regularmente exercícios de equilíbrio recupera não só a força física, mas também a liberdade, a capacidade de avançar com confiança, sem olhar para a ameaça constante de uma queda. Um atrativo especial dos exercícios de equilíbrio é a sua simplicidade e acessibilidade para todos. Cuidar da forma física na velhice não requer uma assinatura num ginásio ou a compra de equipamentos de treino caros. Basta encontrar uma pequena área de superfície plana, fornecer um apoio na forma de uma cadeira resistente e mostrar persistência no desejo de fortalecer o corpo e o espírito. Aulas regulares que duram apenas alguns minutos por dia podem devolver a um idoso a graça, a estabilidade e o senso de dignidade perdidos ao longo dos anos. No entanto, além do perigo de quedas que espreita os idosos, existe outro inimigo, menos óbvio, mas não menos traiçoeiro: a perda de massa muscular relacionada com a idade. Este processo, que ocorre imperceptivelmente, priva o corpo envelhecido de força, energia e, o que é especialmente importante, de independência. Este artigo irá discutir um terceiro exercício extremamente importante que todos os idosos devem incluir na sua rotina diária. É a chave para preservar a força muscular e manter o corpo em forma por muitos anos. Estamos a falar de treino de força leve, uma proteção fiável contra a perda de independência e um estilo de vida ativo. Envelhecer com dignidade não significa apenas aumentar a longevidade, mas também manter um nível suficiente de força física para aproveitar cada dia vivido. Infelizmente, nem todos percebem que, após os 60 anos, o corpo humano começa a perder massa muscular rapidamente, quase silenciosamente. Essa condição insidiosa, conhecida como sarcopenia, representa uma séria ameaça à saúde e à independência dos idosos. Se nenhuma medida for tomada, cada década pode levar à perda de até 15% da força muscular, o que inevitavelmente leva à fraqueza, maior vulnerabilidade e, consequentemente, dependência de ajuda externa. Nesse contexto, o treinamento de força leve se torna particularmente importante, tornando-se uma das pedras angulares do envelhecimento saudável. Infelizmente, esse aspecto importante muitas vezes não recebe a devida atenção. É importante ressaltar que não estamos falando de levantamento de peso, que geralmente é associado a jovens atletas, mas de treinamento de força leve, focado em manter a estabilidade, garantir a segurança e aumentar a funcionalidade do corpo. Usando halteres leves, faixas elásticas ou mesmo o próprio peso corporal como ferramenta, os idosos têm a oportunidade de estimular as fibras musculares o suficiente para não apenas manter a força existente, mas também recuperar a força perdida até certo ponto. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity demonstrou de forma convincente os benefícios inegáveis do treinamento de força moderado para idosos. De acordo com os dados obtidos, o exercício regular, realizado pelo menos 2 vezes por semana, tem um efeito positivo abrangente no corpo. Em particular, observa-se não apenas um aumento na massa muscular, o que por si só é um fator importante na manutenção da saúde, mas também uma melhora significativa na coordenação e no senso de equilíbrio, aumento da densidade óssea e, o que é particularmente notável,
ativação das funções cognitivas e da acuidade mental. Tais mudanças na condição física abrem novos horizontes de oportunidades para os idosos e melhoram significativamente sua qualidade de vida. O fortalecimento dos músculos das pernas, por exemplo, proporciona maior confiança e segurança ao caminhar, reduzindo o risco de quedas e lesões. O desenvolvimento da força nos braços permite lidar facilmente com as tarefas diárias, como carregar pesos ou ajudar os entes queridos. O fortalecimento dos músculos do tronco, por sua vez, proporciona um suporte confiável para a coluna, melhora a postura e reduz a probabilidade de dores nas costas. Além disso, músculos fortes ajudam a fortalecer os ossos, normalizar os níveis de açúcar no sangue, acelerar o metabolismo, que tende a diminuir com a idade e, consequentemente, manter um peso saudável. No entanto, além dos óbvios benefícios físicos, o treinamento de força tem um poderoso impacto psicológico sobre os idosos, devolvendo-lhes uma sensação de controle sobre seus corpos e suas vidas, confiança em suas próprias habilidades e uma sensação de plenitude na vida. Isso, por sua vez, contribui para aumentar a autoestima, melhorar o humor e uma sensação geral de bem-estar. Muitas vezes, os idosos, ao começarem a fazer exercícios de força simples, notam uma melhora significativa em seu bem-estar. Eles sentem um aumento de vitalidade, crescente autoconfiança e uma atitude positiva em relação ao futuro. A compreensão de que, apesar dos anos vividos, o corpo ainda é capaz de ações ativas causa um poderoso despertar emocional. A pessoa percebe que envelhecer não é uma sentença, mas uma oportunidade de influenciar ativamente a qualidade de sua vida no futuro. A singularidade do treinamento de força leve reside em sua versatilidade e acessibilidade para todos. Você pode praticar em qualquer lugar e em qualquer posição. Em casa, em um centro de fitness, sentado ou em pé. O programa é facilmente adaptado às capacidades e necessidades individuais. O principal critério de sucesso não é a quantidade de peso levantado, mas a restauração das habilidades perdidas. Facilidade para se levantar de uma cadeira, estabilidade ao carregar pesos, confiança ao caminhar sozinho. Assim, aumentar a força não é uma tentativa de enganar o tempo, mas uma forma de manter a independência e uma vida plena na idade adulta. É muito gratificante notar que nunca é tarde demais para embarcar no caminho da saúde e do bem-estar. À medida que uma pessoa ultrapassa um determinado limite de idade, torna-se cada vez mais evidente que cada ação e inação, mais cedo ou mais tarde, terá um preço. Com o passar dos anos, cada decisão relacionada à saúde e ao estilo de vida adquire um significado colossal, como se cada uma delas fosse cuidadosamente pesada em uma balança invisível, determinando o futuro. Os exercícios físicos aos quais uma pessoa presta a devida atenção, ou, ao contrário, evita deliberadamente, acabam moldando o preço que ela terá que pagar por suas decisões. Para alguns, esse preço se manifesta na conquista de força física, resistência indomável e independência tão esperada, permitindo desfrutar plenamente de uma vida rica e ativa, repleta de aventuras e novas descobertas. Para outros, pode se transformar em anos passados em doenças e sofrimentos, sonhos desfeitos que permanecem apenas na imaginação e, o que é mais terrível, a perda da liberdade de movimento, transformando a vida em um cativeiro. Negligenciar os exercícios físicos necessários ou seguir teimosamente hábitos nocivos, como fumar ou abusar do álcool, não é apenas um risco banal de enfrentar sensações desagradáveis em músculos doloridos ou sofrer lesões leves que cicatrizam rapidamente. Trata-se de um ativo vital, o tempo, que infelizmente pode ser desperdiçado, privando-nos da oportunidade de ver o mundo, compartilhar momentos felizes com entes queridos, sentir confiança em cada passo e simplesmente desfrutar das alegrias cotidianas. Cada esforço para evitar uma queda, cada fortalecimento do músculo cardíaco, cada fibra muscular preservada, não é apenas uma melhoria física, é um investimento na extensão de uma vida ativa e independente, repleta de significado e oportunidades. Mas como se sabe, toda moeda tem dois lados. Ignorar os sinais que o corpo envia tem sérias consequências.
Isso pode resultar na necessidade de intervenção cirúrgica, longos dias passados em um leito de hospital, ou a perda gradual daquelas habilidades que antes pareciam inabaláveis. Cedo ou tarde, o corpo exigirá compensação pelo tratamento descuidado. Essa retribuição não é instantânea, ela vem gradualmente, imperceptivelmente, mas inexoravelmente, privando a pessoa da liberdade, limitando suas oportunidades e estreitando os horizontes de atividades disponíveis. Como um ladrão, ela rouba a liberdade em partes. Nessa situação, reside uma verdade encorajadora. Cada pessoa é arquiteta de seu próprio destino e está livre para escolher o preço que terá que pagar no futuro. Investir em saúde hoje é uma garantia de uma vida plena e vibrante amanhã. Em vez de seguir cegamente os instintos e aceitar passivamente o destino, cada pessoa tem a oportunidade de trilhar um caminho de decisões conscientes, onde a razão prevalece sobre a imprudência, a força interior supera a fraqueza e a vida pulsa com energia, dignidade e alegria, afastando a perspectiva de um lento declínio e rendição à fragilidade iminente. Não é um apelo para alcançar um ideal inatingível, mas sim um convite à prática diária da atenção plena, ao cultivo da sabedoria e à realização de ações ponderadas. Afinal, no contexto do envelhecimento saudável, o preço que pagamos vai muito além de simples esforços. Ele determina a qualidade de nossa vida, como ela será no final. O destino concede a cada um de nós o direito de escolha. Que roteiro de vida será escrito a partir deste dia? Que futuro será criado com as próprias mãos, preenchendo cada momento com significado e atividade?